Que maravilha, meu Deus do céu. O nosso desejo da gente que estava lá é que essa palavra que foi construída seja também derramada na vida daqueles que não foram, né? Porque é salvação, é libertação, é transformação, é o poder de Deus agindo, né, em nosso favor. E é impressionante como é que o Senhor constrói. A gente já repete isso várias vezes, e eu estou falando de novo, porque de uns tempos para cá, ministrando, né, no Caritiver, eu tinha até ficado mais descansado com relação ao que falar, com relação à construção. Tinha ficado mais descansado pelas outras experiências, né? Porque a gente fez reunião, a gente conversou e tudo, mas nunca compartilhamos assim, eu acho que uma vez apenas o que iria falar para acalmar os corações, né, dos ministros. E dessa vez nem reunião não teve, né, mas glória a Deus. A gente nem se reuniu nem nada. O pastor chegou para mim aí, Vasco, tu vai ministrar, não quero te ver. Aí eu balancei só a cabeça assim, ó. Tá certo, né? E quando você vê as palavras, parece que a gente estava à mesa, assim, estudando. Aí tu fala isso, encaixa com isso aqui que eu vou falar também sobre isso. Parece que foi algo que a gente combinou. E na realidade não, a gente nem sentou. Na realidade, um dia antes, eu estava desabafando com o pastor no WhatsApp. E dizendo, pastor, misericórdia de mim, meu Deus do céu. Né? O que é que eu vou falar lá, pastor? E o pastor mandou eu entrar no descanso. E lá no Caritiver eu não falei essa parte, né? Oi? O pastor disse, descansa, Vasco, descansa. Deus te ajude, né? E mandou também eu descansar no Senhor e lá no Caritiver eu não lembrei dessa parte, mas Deus te ajude foi bom. Eu fiquei olhando assim, realmente, né? Não tem ninguém melhor do que o Senhor para me ajudar. E eu ia falar, no Caritiver e agora também, né? Sobre guerra. E a primeira mensagem do pastor lá foi sobre descanso. Aí eu digo, rapaz, eu estou perdido aqui. Como é que eu estou fora? Não é possível, eu não ouvi, não. Até porque essa palavra já estava comigo há algum tempo. E eu ia ministrar da última vez que eu ministrei, só que quando foi uns 2 dias antes da última vez que eu ministrei aqui na igreja, uns 2 dias antes de eu ministrar aqui, o Senhor mudou, me deu outra palavra e essa ficou ali. Então, na minha mente, o que é que eu estava pensando? Não, eu não tenho outra coisa para falar, então eu vou falar isso aqui, sobre guerra. E a primeira palavra do pastor foi sobre descanso e eu pensei logo, rapaz, eu estou fora, viu? Eu estou fora porque eu não ouvi Deus direito. O senhor quer falar sobre descanso e eu querendo falar sobre guerra. Mas, nos que eu estive para cá, eu ouvi muitos novos pregando, né? Tipo o Joabe, alguns outros, a Ana Carla, mas alguns outros novos pregando. E eu ficava assim, admirado, né? Do que o Senhor fazendo através deles, na vida deles. O próprio Davi Gomes também. É, falando de experiências, né? Experiências particulares, contando seus testemunhos, as suas histórias. E qual era a minha admiração? Era porque aquelas palavras eu percebia que tinha um grande impacto na vida das pessoas, né? E é óbvio que uma palavra que lhe impactou, ela, a tendência de ela impactar alguém é muito mais fácil, é muito mais normal que isso aconteça. E aquilo eu ficava, meu Deus do céu. Porque eu sempre ministro e eu sempre procuro não falar da minha vida, né? Eu sempre procuro falar da palavra. Eu vou procurar, mesmo que encaixe com alguma coisa da minha vida, mas eu vou procurar algum texto, alguma coisa que encaixe com aquilo que eu quero comunicar com a igreja. Mas eu ficava muito feliz, porque eu via o resultado da palavra na vida de outras pessoas. E se a palavra que eu ministro, a intenção da palavra é que ela impacte a sua vida, é que ela transforme a sua vida, que de alguma forma construa algo em você para que a sua vida melhore, de alguma forma. E de um tempo para cá, eu não gosto muito de pedir não, mas eu estou com muita sede. Obrigado. É,
De algum tempo para cá, se vocês observarem que tem no YouTube, eu acho que tem algumas pregações minhas a respeito de oração, né? E eu tenho falado muito sobre isso. E o que eu observei foi que aqui, falando sobre oração, é a coisa mais fácil do mundo. É muito bom. Eu chego aqui para você e digo para você entrar numa guerra espiritual. Mesmo sendo a palavra ensinando, mesmo sendo a Bíblia falando, para mim, não que eu não tenha responsabilidade com o que eu estou falando, eu tenho muita responsabilidade e gosto de falar das Escrituras com muito cuidado, com muito zelo, mas falar é mais fácil do que fazer, não é não? Eu chego aqui, rapaz, jejum 3 dias, meta uma semana aí de oração e jejum, se consagre. Você vence circunstâncias é através da oração, não é assim? Você muda coisas através da oração. E aí as coisas começam a mudar na sua vida. Amém? É, eu construí, eu posso dizer isso, a rede de célula da Rede Branca com oração, trancado no meu quarto. Tem um casal aqui que eu não fui nem na casa dele, eles estão aqui olhando para mim, a coisa mais linda, lá estão eles ali. Eu nunca fui na casa deles, mas eu orei muito por eles dois. Eu jejuei muito por eles. Me consagrei por eles e do nada, não sei se ele vai lembrar, ele chegou lá na porta da minha casa e terça-feira eu estou na célula. E eu digo amém, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. E aí esse ano começou meio atribulado. E eu fiquei, meu Deus do céu. E comecei a orar de novo. Só que parecia que tinha uma pressão espiritual, uma barreira espiritual. Não, cara? Glória a Deus. Ele está aqui, o pastor. E uma pressão espiritual. O pastor Diego olhou para mim e o que é que tu tem, Vaz? Né? Ali no canto eu digo, rapaz, nem eu não sei. Como é que tá a célula? Como é que tá a rede de célula? A cada 10 notícias, 11 é ruim, misericórdia. E eu digo, mas tá errado. Tá errado. Reunir os líderes de célula e vamos orar. Vamos orar, não tem o que fazer, meu Deus do céu. Eu não posso pegar o elemento pelos cabelos. Não pode, né? Não posso pegar a pessoa pelos braços e dizer, venha para a célula, se ajeite, assim na força, não, a gente pode ir falando, né? E aí, outras circunstâncias, né? Bateram na minha porta. E eu percebi que quanto mais eu orava, mais uma pressão ruim vinha. E eu digo, meu irmão, agora é que eu vou pregar sobre isso mesmo, porque não pode estar certo isso aqui. Coisas de saúde. Eu estava no trabalho, pressões no trabalho de você trabalhar o mês todinho e não ganhar nenhum real. E você, pai de família, e a minha esposa olhando para mim, perguntando o que é que eu tinha. Eu digo, pá, eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu não quero nem falar. Porque se eu falar, pode ser que eu murmure, eu não quero murmurar. Eu quero glorificar o nome do Senhor, exaltar Ele. Então, deixa eu calado aí. E aí, parecia uma coisa que queria tomar, eu não sei, esse negócio de ansiedade, que o pessoal diz que sente, que é uma coisa no corpo todo, eu não sei como é, né? E espero nunca saber. Mas teve uma hora lá em casa que eu comecei a sentir uma coisa que parecia com o que as pessoas descreviam, e aquele negócio me incomodando, e eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Tá repreendido, Satanás, espera aí. Me levantei, peguei minha bicicleta e fui pedalar. Eu digo, rapaz, eu vou sair daqui, eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa. E estou em oração, e oração, e oração, e oração, e palavra, e buscando ao Senhor. E tinha hora que desanimava, mas tinha hora que voltava para o lugar de oração. E o que eu quero falar para vocês é sobre esse ambiente que eu percebi ali que não era só eu que estava passando por aquilo, por aquelas dificuldades, por aquelas circunstâncias, por aquela peleja, por aquela batalha. Não era só eu que estava passando. Quando a Brenda começou a falar, as mesmas pressões, as mesmas coisas, ela sentindo e passando. E aí, o que fazer? Porque nós pregamos, ensinamos e falamos a respeito da oração que muda circunstâncias. Só que eu não estou falando
de uma oração que a gente costuma fazer a vida toda, e o pastor estava falando sobre o crente Nutella. Que a gente quer orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto muito ora. E quer que as coisas se resolvam. Não é assim que funciona, não, querido. Não é assim que funciona. Ora, quantas e quantas vezes nós vamos orar de noite antes de dormir e damos boa noite para o Senhor e cai no sono. E é o único momento que nós lembramos de Deus. E quando é que nós vamos pegar a chibanca para começar a cavar o alicerce da casa que foi edificada sobre a rocha? Já imaginou uma casa edificada sobre areia? O cara não tem trabalho, não. Está edificado sobre areia, ele só sabe. Nós sabemos que ela vai cair mais cedo ou mais tarde. Mas uma casa edificada sobre a rocha, ela dá trabalho, irmão. Ela dá trabalho. Você precisa cavar uma rocha, estruturar, para poder construir a sua casa espiritual. Aí vai vir vento, vai vir chuva, vai vir o que vier, e você não cai. Você permanece de pé, porque você construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Aleluia. Então, nós dessa igreja, nós já passamos e muito do tempo de aprender a se posicionar diante de Deus em oração. A se posicionar diante de Deus em oração, crendo que Ele é o único que pode mudar as circunstâncias. Sabe outra coisa que eu estava meditando? É que nós estávamos falando sobre iniquidade. Por isso que eu falei, ô igreja, no começo. Porque nós estávamos falando sobre iniquidade e raiz de iniquidade, que é algo profundo. E enquanto se você procurar, se você fizer uma enquete por aí no meio do mundo, as pessoas não sabem nem o que é iniquidade. Quanto mais como resolver. Quanto mais como resolver. O pastor pregou sobre Jonas. E Jonas, nós já sabemos a história lindíssima, né? E lindíssima assim, né? Horrível, né? Vamos dizer. A história de Jonas. Mas Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E a Bíblia diz que quando ele estava no pior momento, ele clamou das entranhas da morte, das entranhas do inferno, e o Senhor o ouviu. Ele passou 3 dias e 3 noites trancado ali, preso. Ah, mas o Jonas não saiu de lá, não é porque ele fosse fiel, não é porque ele estava preso. Ele não tinha para onde ir, sim ou não? Ele não tinha para onde ir, então ou ele orava ou ele morria. Não tinha para onde ele ir. Mas deixa eu te falar, os ninivitas nem conheciam o Senhor, e quando se converteram, a primeira coisa que eles fizeram foi orar e jejuar 3 dias. Aleluia, aleluia. A primeira coisa que eles fizeram, por quê? Porque eles se arrependeram e existiam coisas que eles precisavam arrancar, que eles precisavam se arrepender para encontrar o perdão do Senhor, e o Senhor os perdoou. Eles alcançaram o perdão, por quê? Porque clamaram ao Senhor, como Jonas clamou ao Senhor. E nós temos na Bíblia, na Antiga Aliança, diversos testemunhos de homens que oraram, como Jonas já disse, e como Daniel. Olha só, Daniel, um rapaz de oração. Nós falamos aqui do TSD, para tirar um momento, Daniel tirava 3. Orava de manhã, meio-dia e da boquinha da tarde ali para a noite. Né? E os camaradas ainda armaram arapuca na lei dele, dizendo, rei, vamos fazer um decreto que ninguém pode pedir nada a ninguém, a não ser a você. E mesmo assim, Daniel não renunciou o seu lugar de oração. Olha só, não renunciou o seu lugar de oração, ele se manteve firme, mesmo sendo passivo de morte. Ele disse, eu não saio daqui. Aleluia. E a outra experiência de Daniel que nós vemos na Bíblia é que ele jejuma 21 dias
e ora ao Senhor por 21 dias. Ah, e aí alguém pode dar uma desculpa. Mas Deus respondeu no primeiro dia. Ei, irmão, deixa eu te dizer. A oração, ela diz muito mais respeito a você do que ao próprio Deus. Ele responde mesmo. Ele é o Deus que responde mesmo. Mas mesmo ele respondendo Daniel no primeiro dia, Daniel não sabia da resposta. E ele ficou lá 21 dias, orando ao Senhor até que a resposta chegasse. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler aqui o profeta Abacuque, porque para mim foi um dos. José, Joel, Amós. Naum, Abacuque. Profeta Abacuque, no capítulo 2. Por que o profeta Abacuque a respeito de oração? Porque muito me chama a atenção, porque ele estava intercedendo pelo povo. As pessoas, muitas, estão em prisões. Em prisões infernais. E nós não podemos, com o que já sabemos a respeito desse mundo espiritual e de vida de oração e de cadeias, nós não podemos acreditar que uma oração de 5 minutos vai libertar alguém que está em cadeias profundas. Não vai. Não vai. Eu digo para você que por muito tempo eu acreditei nisso, porque a Bíblia diz, em nome de Jesus sai. E você, meu irmão. E o próprio Cristo diz, ei, essa casta aí, meu amigo, é só com jejum e oração. E eu já vi gente impor as mãos em pessoas possessas e levar uma verdadeira pisa, apanhar no rosto. Então não é assim. Sai em nome de Jesus. Se consagre. Tenha vida com Deus. Nós, líderes, é que somos os que mais necessitamos de ter uma vida de consagração alinhada com o Senhor. Amém? Olha só. Sobre a minha guarda, versículo 1. Estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se te tardar. Espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Amém? Se você ler, depois você lê em casa, o capítulo todo, o livro todo é bem curtinho, só é 3 capítulos. Você vai ver que Abacuque, ele está intercedendo pelo seu povo, porque o Senhor tinha dito, não dá mais. Chegou o fim. E Abacuque começou a interceder e a orar, e o Senhor não respondeu de imediato. E ele disse assim, rapaz, eu vou montar uma torre de vigia. E eu vou ficar lá, até o Senhor responder. Você está entendendo? Ele já tinha orado. E quando o Senhor disse não, ele poderia ter... tá bom, né? Está respondido. Mas não, ele amava aquele povo, ele amava a nação, e ele disse, eu vou me colocar no meu lugar, e eu vou ficar na minha torre de vigia. E aí eu me lembro do ministério de intercessão, porque é um ministério que muda, que quebra as barreiras. Por quanto tempo? E ainda hoje, né? Eu admirava apenas ministérios da palavra, ministério de cura, evangelista. E quando o Senhor começou a chamar a minha atenção para esse mundo da oração, eu percebi que as coisas se resolvem através da oração. Mas existem coisas, existem situações que nós precisamos ir mais profundo, em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. E uma batalha não se resolve num dia, uma guerra não se resolve em 10 minutos de oração, em 15 minutos. É preciso você se posicionar. Eu não estou falando de um ambiente desse, de 5, 10 minutos raso. Não, eu estou falando de você criar
ambiente de oração, um ambiente de guerra, um quarto de guerra, como diz aquele filme. Um local onde você se encontra para o Senhor, para resolver coisas. Ou você acha que a sua vida está 100%? Sua vida está 100% ou tem alguma coisa que lhe aflige? Tem alguma coisa que lhe tira do centro? Tem alguma coisa que lhe atribula na sua vida? Ou está às mil maravilhas? Eu acredito que nós temos muitas coisas para resolver. Então, meu amigo, essa palavra é um convite para você ir à guerra. É um convite para você ir à luta. É um convite para você chegar e dizer: eu vou chutar o pau da barraca do diabo, e ele vai ter que ir embora. Porque é maior o que está comigo do que o que está no mundo. E eu não saio desse lugar sem a minha resposta. Eu não saio desse ambiente sem a resposta de Deus para a minha vida. Eu não saio desse lugar. Eu estou no lugar de oração e eu não arredo o pé dali enquanto o Senhor não me responder. Amém? Aleluia! Então a mensagem que eu queria trazer para você era essa, que nós devemos pelo menos ter a consciência. Eu estava dizendo lá para alguns meninos que a fé é um processo. E muitas vezes a gente não quer falar porque não está praticando, mas deixa eu te dizer, a fé ela vem pelo ouvir. Quando você ouve uma palavra, entende uma palavra, o processo da fé começou dentro de você. Não se atribule, apenas continue o processo. Qual é o próximo passo da fé? Ouviu, entendeu, confessa. Começa a falar e dizer: eu vou orar tantas horas por dia. Ah, mas eu não estou orando, mas você está crendo que vai. Você vai buscar aquilo, é um objetivo. Você começa a falar. Daqui a pouco ele se materializa no seu corpo inteiro. E você começa a ver o Senhor lhe responder, o Senhor falar, o Senhor trabalhar, o Senhor executar e fazer coisas que você nunca imaginou que Ele faria. Ele fará. Amém? Só mais um versículo. Romanos, capítulo 8. Ana Liz colou um adesivo aqui na página. Romanos 8. Olha só, esses exemplos citados, e nós temos vários outros, né? Como o de Moisés. Moisés foi para a peleja contra os amalequitas, no capítulo 17 de Êxodo. E o povo estava perdendo a peleja. E o cara ficava com as mãos levantadas, o povo começava a vencer. Quando ele, velho, cansado, baixava as mãos, o povo começava a perder. Quando ele intercedia, o povo ganhava. Aleluia. O poder da oração. Então, Arão e U tiveram a ideia de colocar ele sentado numa pedra. E um ficou de um lado com a mão dele levantada e o outro do outro, até que a guerra acabasse. Aleluia. Esse é o poder da intercessão, irmão. Aleluia. Enquanto tiver guerra, nós estamos intercedendo. Amém? Aleluia. E que nós possamos ser Arão e U para o nosso pastor, para a nossa pastora, né? Que a gente se posicione em oração para ajudar. Glória a Deus. Eu botei foi em Coríntios, meu Deus, é Romanos. Romanos 8 e 26, se não me engano. Olha só. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Aleluia. Esse pessoal que eu citei, esses homens de Deus poderosos, cheios do Espírito, a unção vinha sobre eles e eles faziam coisas extraordinárias, a obediência vinha sobre eles e eles faziam coisa extraordinária. A palavra vinha até eles e eles obedeciam e coisas extraordinárias aconteciam. Mas a Bíblia nos ensina que nós estamos e vivemos
numa aliança superior. Você sabe o que é aliança superior, irmão? Aleluia. A Bíblia fala que aquele resplendor que aparecia na face de Moisés quando ele ministrava lá ao povo, e o povo tinha medo dele porque a cara dele brilhava, e ele tinha que botar um véu para o povo não ver a glória. A Bíblia diz: ei, espera aí, esse negócio é espetacular, mas é passageiro. Aleluia. É passageiro. E ele diz que a glória da nova aliança é uma glória maior, é uma glória superior, em que nós podemos resplandecer, nós podemos mais, nós podemos adorá-lo até o ponto de parecer cada vez mais com ele, ao ponto de olhar no espelho e ver o próprio Senhor, resplandecer a sua glória, e não de forma passageira, mas de forma constante. Amém. Glória a Deus. E nós recebemos o Espírito, e o texto que eu acabei de ler diz que nós não sabemos orar, mas é Ele quem nos ensina como devemos orar. Então, como é que nós resolvemos, como foi falado no Caritivê, o problema da raiz de iniquidade? Como? Nós não sabemos. E o que é que nós temos que fazer? Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Ele foi o presente que Deus deu e deixou. Ele é o penhor da glória. Você sabe o que é penhor? É algo que te garante que aquilo vai ser cumprido. Ele foi empenhado. Jesus disse: eu vou voltar. E está aí o penhor. É o acesso, é a forma com que você acessa. Apóstolo Paulo orando: eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que saiba qual a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera sobre nós, os que cremos, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Aleluia! E ele colocou Cristo acima de todo nome, acima de todo poder, principado e potestade, todo nome que se possa referir, não somente neste século, mas também no próximo século e no outro e eternamente. E a Bíblia diz que Jesus pegou esse poder e colocou debaixo dos seus pés. Deu ao complemento do corpo, que é quem? A igreja. Então nós estamos numa aliança superior, e a Bíblia diz, Jesus ensinando os seus apóstolos, ele disse: olha, o que você ligar na terra será ligado no céu. Nós temos, como a pastora falou, poder de igreja, de se posicionar e resolver coisas. O que é que está te incomodando na tua vida? O que é que te atribula? Se posicione em oração e o Senhor vai resolver. Se posicione em oração e o Senhor vai resolver. Eu torno a dizer para você que enquanto eu estou falando aqui, é muito fácil, mas as circunstâncias vêm e nós temos que nos posicionar e continuar posicionado. Nos posicionar e continuar posicionado em oração, dizendo: o Senhor vai responder, porque Ele é fiel, porque Ele prometeu, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Que nós podemos vencer qualquer coisa e qualquer circunstância. Nós vimos coisas extraordinárias aqui, orando por pessoas que estavam condenadas. Morrer. O Júnior é um milagre. Cadê o Júnior? E nós oramos por ele, nós sabemos, pelo testemunho, que foi o Senhor que arrancou ele de lá. Amém? Meu irmão Júnior também, do mesmo jeito. O Senhor arrancou ele de lá, do leito da morte. O que o Senhor, a Bíblia diz assim, ó: existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Hã? Não. O Senhor cura uma dor de cabeça e um câncer. E qualquer outra doença que possa inventar é a mesma dificuldade, é a mesma coisa. É a mesma fé. Para nós aqui é diferente. Nós olhamos e ficamos, quando não deveríamos. Quando não deveríamos. Para o Senhor é a mesma coisa. Ele cura uma dor de dente e cura uma dor de cabeça.
e cura um câncer, uma AIDS, e cura qualquer outra circunstância. Ele arranca o monturo do necessitado. Ah, o meu filho está nas drogas profundas, o Senhor pode arrancar ele de lá, querido. Está perdido, o Senhor pode arrancar ele de lá. Nós estamos dispostos a entrar em uma guerra espiritual pela vida de alguém. Eu acho que é aí que às vezes nós nos perdemos. Temos medo e achamos que podemos, entre aspas, na cabeça de alguns, passar vergonha. Não, não vou falar não, porque se não acontecer, aleluia, glória a Deus. É isso. Amém. Glória a Deus.